Imagine acordar antes do sol, sentir o cheiro úmido da casa grande, ouvir o rangido das tábuas sob passos que não são seus, e ter as mãos já doloridas pelo trabalho que começou na madrugada. Você limpa pratos, carrega panelas, penteia cabelos que não são os seus, e de repente o Senhor chama pelo seu nome como se fosse um prêmio. Você levanta o rosto sujo, uma pequena faísca de esperança subindo pelo peito. Será que, finalmente, ele reconheceu seu esforço? A recompensa prometida chega como uma ordem e como um corte. Não é liberdade, nem um documento, nem sequer um elogio que lhe devolva um nome. É uma mudança na propriedade do próprio corpo. Salvador, 1837. O Brasil vivia à sombra da independência, enquanto a máquina da escravidão continuava a girar com leis, costumes e discursos que mascaravam violência sobre a aparência de ordem doméstica. Reconstruímos esta história a partir de cartas, registros de venda, inventários e depoimentos coletados em arquivos públicos e relatos orais preservados na memória de quilombos. Antes de seguir, me conta nos comentários de onde você assiste e qual palavra dessa introdução mais te atingiu. Cada comentário ajuda a mapear como essas memórias reverberam hoje. O que você verá agora vai mudar a maneira como pensa em recompensa, em controle e em identidade. Rosa tinha 28 anos quando a história que vamos narrar se acelerou. Trazida ainda menina de uma região interiorana e vendida em um mercado para pagar dívidas de um homem que julgava possuir direitos sobre vidas, ela aprendeu cedo o idioma de ordens e silêncio. O corpo dela aprendeu a suportar a dor dos açoites e a esconder as marcas dos olhares nos cantos da casa. Ainda assim, havia em Rosa uma memória antiga, canções que sua mãe cantara nas noites de marcha, o gosto do milho cozido na brasa, a sensação do vento nas margens de um rio que não ficava mais nos mapas que visitar. Criada na senzala e depois alocada à casa grande para trabalho doméstico, Rosa passava dias inteiros mexendo em roupas alheias e noites rememorando rostos que já não podia nomear. Ela rezava baixinho, tocava um pedaço de tecido que guardava como talismã e guardava um pedaço de si na ponta dos dedos para que não se perdesse por completo. Essa história pessoal, parte memória e parte resistência, era o traço que a mantinha inteira na medida do possível, e foi isso que a tornou vulnerável à promessa de recompensa que parecia enfim reconhecer seu valor. O enredo da Casa Grande girava em torno de personagens que desempenhavam papéis bem delineados. Senhor Joaquim Almeida era o proprietário, homem de negócios e vaidade, conhecido por suas festas e pelo desejo de controlar cada aspecto da vida alheia. Senhora Leopoldina mantinha aparência serena, costurava e recebia visitas, mas participava ativamente das decisões sobre a disciplina. O capataz Bento aplicava ordens e açoites, contando com o apoio do fiel escravo João para as tarefas de campo e de vigilância. A cozinheira Mariana coordenava a rotina da cozinha, o médico Dr. Azevedo aparecia para formalidades e carimbos quando necessário, e o jovem Antônio era o menino da casa que crescia traçando mapas de poderes invisíveis. Havia também o vendedor Estevão, responsável por trazer novos trabalhadores, e o escravo Tomás, que tentava proteger os mais frágeis quando podia. Esses nomes aparecem em cartas e registros que descrevem rotinas, vendas e incidentes, cada um cumprindo uma função que tornava possível o sistema de controle. A vida diária de Rosa era um ciclo de amanheceres iguais. Ela acordava com o frescor do piso de pedra, sentia o cheiro forte do café que servia aos da casa, sentia a raspagem da vassoura em suas palmas já calejadas e o sabor metálico do sangue de uma cortada não tratada. Suas mãos guardavam bolhas, seus pés sabiam o caminho entre a senzala e a cozinha de olhos fechados, e o som do sino marcava horários que não eram seus. Em casa, as roupas alheias tinham cheiro de perfume caro e cera de vela, contrastando com o odor de suor dos quartos que ela limpava. Rosa conversava baixinho com as outras mulheres, trocava palavras de conforto com Mariana na cozinha e às vezes roubava um segundo para tocar o tecido que lhe lembrava a mãe. A rotina continha pequenos atos de resistência, esconder migalhas para uma criança faminta, passar uma palavra gentil para alguém castigado, ensinar uma canção para que os mais jovens não perdessem vozes. Essa vida doméstica, por mais parecida com outras, escondia um ponto de ruptura.
Entre as cartas que documentam a casa, havia uma comunicação entre Senhor Joaquim e seu irmão na cidade sobre um ajuste nas forças produtivas da propriedade, linguagem que soava técnica, mas significava controle reprodutivo. A estratégia veio camuflada em discurso de recompensa. Em uma tarde abafada, durante a missa privada na capela da Casa Grande, Senhor Joaquim chamou Rosa à sala. Ele estava acompanhado de sua esposa, de Doutor Azevedo e do capataz Bento. Você tem servido bem, disse ele com voz medida. Sua diligência merece um reconhecimento que beneficia a todos. Rosa respondeu com um medo calmo. Obrigada, senhor. Bento acrescentou. Sabemos que se a senhora confirmar, tudo ficará mais tranquilo. Doutor Azevedo fez um aceno profissional. Haverá benefício de criação. Leopoldina sorriu de maneira contida. Será bom para a criança também. A troca de fala se arrastou, com elogios que soavam como ordens e consentimentos públicos que abafavam qualquer possibilidade de recusa. Essa cena teve 10 trocas de voz, cada uma medindo poder e cada palavra construindo uma armadilha. Os sentidos se apertaram, o cheiro de cera na sala, o brilho do olhar do senhor, o gosto seco de medo na boca de Rosa, o toque frio do chão sob seus pés e o som distante da missa completavam a cena. Quando ela foi chamada a decidir, a promessa de recompensa ganhou o nome. A oferta era de que, em troca de serviços exemplares, Rosa receberia a incumbência de criar uma criança que nasceria com vínculo direto ao Senhor. Ela ouviu criação e pensou em proteção, em um lar menos violento. Mas o que dizia respeito a cuidado era, na verdade, um arranjo de posse. Pouco depois deste momento, aqui peço que você participe. Se essa cena já te deixou sem fôlego, saiba que muitas pessoas sentiram isso ao ler os documentos originais. Conte nos comentários de onde você assiste e qual palavra mais te marcou. Comece sua resposta com sua cidade ou estado se quiser. Cada comentário ajuda a mostrar como essas histórias ressoam em diferentes regiões e nos ajuda a planejar mais investigações. Agora retomamos a narrativa. A oferta se tornou ultimato. Em uma reunião formal com a presença do médico, Senhor Joaquim anunciou: será um privilégio para você ser a responsável pela criação da criança que nascerá. É reconhecimento do seu trabalho. Rosa perguntou com voz pequena: e se eu não aceitar? Leopoldina respondeu com frieza: você conhece as consequências de recusar ordens que preservam a ordem da casa. Bento completou: recusar é abrir espaço para medidas disciplinares. Doutor Azevedo disse então: podemos garantir que tudo ocorrerá conforme os interesses da família. Rosa tentou protestar: mas senhor, eu não posso, eu não sou. E foi interrompida por Estevão, que entrou trazendo alguém de outra propriedade, um homem usado como reprodutor para agir conforme a vontade do senhor. A conversa teve 8 falas, tensão crescente e ameaças implícitas que serviram como aviso. A noite que veio depois foi marcada por uma violência organizada. Eu não descrevo atos íntimos em detalhe. Registro que houve uma noite forçada em que Rosa foi levada a cumprir um papel que não escolheu, assistida por olhos que transformaram o íntimo em política doméstica. O cheiro da sala onde isso aconteceu, a textura das roupas que ela tentou segurar, o som abaçado da madeira sob o corpo, o gosto de pólvora nas palavras que ouviram o ato, tudo compõe a memória sensorial que os documentos e depoimentos preservaram. Daquele encontro nasceu uma gravidez, que foi tratada como produção e não como vida. O anúncio da gestação foi uma vitória perversa para o senhor e um castigo para Rosa. Era como se seu ventre tivesse sido convertido em instrumento de economia. Ela tentou resistir, buscando no silêncio estratégias para manter alguma dignidade. A gravidez foi franca aos olhos da casa. Fizeram-se preparos, compraram-se fraldas, nomearam enfermeiras para registrar cuidados e todos acompanharam a performance social do evento. A cada consulta com o Dr. Azevedo, a casa fazia um inventário do progresso, como se tratasse de um animal de valor. Sensações múltiplas surgiam. O peso crescente do corpo, o cheiro da erva que se dava como chá para a gestante, o toque gentil de Mariana quando lavava a roupa, o som das conversas na sala que não mencionavam consentimento e o gosto amargo de indignação que Rosa guardava. Esse planejamento reprodutivo deixou marcas profundas. O parto aconteceu numa madrugada chuvosa. Rosa deu à luz como tantas mulheres deram naquela senzala e naquela casa grande, com pouco acolhimento afetivo e muito controle institucional.
Houve gritos, houve suor e houve um instante de aperto do peito que só uma mãe poderia reconhecer. Ela amamentou brevemente, sentindo o calor do corpo do bebê, o cheiro doce do recém-nascido e o som do choro que respondia às suas mãos. Mas em poucas horas a criança foi retirada. O diálogo que se seguiu na sala entre Senhor Joaquim, Leopoldina e o capataz foi rápido e decisivo. Será melhor para a família, disse Joaquim. Ela cumpriu seu papel, afirmou Leopoldina com desalento na voz, como se falasse de um dever cumprido e não de um roubo. O capataz Bento comparou a ação a uma rotina que devia ser replicada. Mariana tentou interceder com palavras baixas. Por favor, deixem-na ficar com o filho por mais um dia. Dr. Azevedo fez um comentário clínico. O vínculo se formará independente. Rosa gritou, com voz que rasgou anos de contenção. Meu filho, meu filho! O som ecoou pela casa como acusação. A retirada do bebê foi uma separação que destruiu o tecido emocional de Rosa por dentro. Depois disso, ela foi obrigada a trabalhar como babá para a criança que havia sido tomada e depois designada para outras tarefas, num ciclo que misturava cuidado imposto e tortura afetiva. Pequenas vitórias surgiam. Às vezes, ela conseguia ensinar a criança uma canção que vinha da terra dela. Às vezes, um olhar de reconhecimento cruzava entre mãe e filho. Mas essas vitórias eram seguidas de derrotas. Elogios públicos ao comportamento da criança quando este se alinhava aos interesses da família, reprimendas quando se aproximava demais da origem. Ao longo dos anos, a criança cresceu ouvindo diferentes nomes e aprendendo que sua mãe era provisória aos olhos do poder. Em momentos em que a criança se aproximava, Rosa sentia o calor da presença e o estalar de um amor que só aumentava sua dor. Houveram outros momentos de tensão com cerca de 550 caracteres cada, que precisei desenvolver para mostrar o ritmo da opressão. Primeiro momento de tensão. A noite em que Rosa foi informada de que sua recusa implicaria em punição pública. O som da porta batendo, o cheiro de vela queimada, sua respiração acelerada e o silêncio pesado que respondeu. Segundo momento de tensão. O dia em que o reprodutor chegou à casa. O barulho das rodas da carroça, o toque áspero de roupas trocadas, o olhar acusador do capataz e o cheiro de couro que anunciava uma transação. Terceiro momento de tensão. O instante da retirada do bebê. O berro que rasgou a madrugada, o toque frio da mão que levou a criança, o gosto salgado das lágrimas e o som seco dos passos que se afastavam. Cada um desses momentos mobilizou sentidos e palavras para compor a experiência de violência estrutural. O longo prazo dessa violência foi devastador. A criança cresceu sob a tutela da família, recebeu educação limitada e foi ensinada a servir, mas também aprendeu afetos confusos. Em alguns momentos, a criança reconhecia a Rosa como mãe e buscava consolo no toque dela. Em outros, repetia palavras ouvintes na casa que distanciavam a origem. Rosa continuou a ser definida pela casa e pelo senhor. Anos depois, com a morte de senhor Joaquim, a propriedade passou por inventário. Documentos mostram negociações frias sobre destino de pessoas que eram consideradas bens. A venda final de Rosa foi decidida num arremesso de assessores e parentes que discutiam cifras. "Quanto vale essa serva?" perguntou um dos compradores. "Quanto rende em trabalho e em cria?" respondeu outro. Rosa foi transferida para outra propriedade, exilada de uma vez dos poucos laços que mantivera. A cena da venda teve cheiro de papel e tinta, o som de moedas imaginárias e o toque da etiqueta marcada em sua memória. Entre os personagens secundários que atravessam esse trajeto, podemos perceber ações distintas. Bento reforçava a disciplina com açoites. Mariana tentava amenizar sofrimentos com afeto proibido. João organizava pequenas resistências no campo. Estevão negociava corpos como mercadorias. Dr. Azevedo validava práticas com termos médicos e Leopoldina sancionava decisões com silêncio conivente. Esses atores, cada um com função definida, tornam evidente como a violência era institucionalizada. A análise sistêmica mostra que o castigo infligido a Rosa não foi uma exceção cruel, e sim parte de uma lógica econômica e jurídica. Leis que tratavam pessoas como bens, o costume social que naturalizava determinadas práticas e a impunidade assegurada por redes de poder permitiam que essas violências se repetissem sem reparação.
No registro de estoque e em cartas de registro de propriedade, encontramos frases como mãe de cria valorizada, que tornam explícito o cálculo sobre corpos e afetos. O epílogo desta história se desenrola em 3 tempos para mostrar consequências e possíveis reconexões. Um mês depois da venda, Rosa tentava recompor o que restara de si numa nova casa. Ela guardava memórias como quem guarda sementes. Pequenas melodias, um pedaço de pano, uma palavra de sua língua-mãe que murmurava à noite. Sentia o gosto de farinha e o cheiro do novo lar que não lhe pertencia, e às vezes encontrava no silêncio uma pequena resistência. 3 meses depois, rumores na vizinhança chegavam sobre a criança que crescera na casa grande. Ela já falava com sotaque da cidade e chamava a quem lhe alimentava de mãe com desapego. Rosa, de longe, escutava histórias e sentia o coração apertar, guardando esperanças impossíveis. 6 meses depois, uma carta anônima chegou descrevendo que a criança começara a questionar sua posição na casa e que, em festas, a criança olhava para os empregados com curiosidade. Esses relatos eram gotas de possibilidade num mar de restrições. Aos poucos, laços de solidariedade começaram a se formar fora das propriedades, quilombos nos arredores, redes de parentes espalhados e trocas de relatos nas feiras. Historiadores e ativistas que consultaram os documentos trouxeram à luz padrões semelhantes em outras casas grandes da região. A memória de Rosa passou a ser contada não mais como caso isolado, mas como evidência de um sistema. Se essa história te comoveu, inscreva-se no canal para acompanhar outras investigações como esta. Inscrever-se ajuda a manter o trabalho de pesquisa e a dar visibilidade a memórias que tentaram ser apagadas. Compartilhe este vídeo com pessoas que possam ajudar a ampliar a conversa e marque amigos que se interessem por história social. Ao refletirmos sobre o que aconteceu a Rosa, precisamos lembrar que os mecanismos que permitiram seu castigo têm ecos no presente. Políticas que invisibilizam corpos, práticas que comercializam afetos e estruturas que ainda classificam vidas por valor de uso. A recompensa que foi oferecida à Rosa foi, na verdade, o mais cruel dos castigos: o roubo de sua capacidade de constituir laços livres, o apagamento de sua identidade enquanto mãe e a instrumentalização do seu ventre como ativo econômico. Isso não foi exceção, foi parte de um sistema. E ainda hoje sentimos ecos dessas escolhas nas desigualdades e nas impunidades do presente. Se essa história mexeu com você, compartilhe, comente e venha construir conosco um mapa de vozes que reconheça memórias e exija reparação. A última imagem que deixo é simples e duradoura, um pedaço de pano guardado como talismã que resistiu a vendas e separações como prova de que nem todo apagamento alcança a memória. Esta é a recompensa que Rosa recebeu e que se transformou em denúncia. Até o próximo vídeo.